Você sabe o que é a BDI? Fala galera, eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje você vai entender o que é o BDI e como calcular esse fator que faz tudo valer a pena no fechamento de um orçamento. Então deixa o like aí no vídeo, compartilha se for possível e se inscreve se você for novo por aqui, porque tem muita coisa interessante no nosso canal. Pessoal, nesse mês de julho nós estamos em promoção na nossa plataforma de cursos. O que já era acessível ficou ainda mais. Basta escolher o curso que você quer fazer na nossa plataforma e no momento da finalização da compra inserir o cupom FÉRIAS 2019. Pronto, você já vai poder fazer os melhores e mais bem avaliados cursos de engenharia com até 40% de desconto e ainda por cima melhorar muito o seu currículo. O BDI é um termo, ou melhor, uma sigla que vem do inglês, que significa Budget Difference Income, o que numa tradução livre é benefícios e despesas indiretas. Ou seja, é no BDI que você vai embutir todos os custos indiretos e o seu lucro em uma proposta de orçamento. Porém, é mais complexo do que considerar 20 ou 30% dos custos de uma obra. O cálculo do BDI é um dos pontos mais importantes do orçamento, podendo ser a diferença entre fechar uma proposta com lucro ou prejuízo, ou até mesmo nem fechar a proposta. Porque temos que saber todos os valores e os valores certos para considerar na hora de calcular o BDI. O primeiro ponto para se entender o BDI é entender o que devemos considerar. Como o próprio nome já diz, benefícios e despesas indiretas. Vamos começar nesse caso entendendo o que são essas despesas indiretas. Despesas indiretas é todo produto ou serviço que não está relacionado diretamente com uma obra ou pelo menos não com uma obra em específico. Um exemplo disso são os custos administrativos. Toda empresa tem uma sede que administra todos os trabalhos e obras executados pela empresa. Essa administração tem custos recorrentes, como aluguel, salários de engenheiros, arquitetos, projetistas, contadores, energia, internet, combustível, enfim. Todos esses custos, apesar de não pertencerem a uma obra específica, necessitam ser cobertos pelas receitas que são geradas por essas obras e serviços da empresa e devem ser divididos entre todas essas obras. Dentro das despesas indiretas, nós devemos considerar também os impostos. Porém, diferentemente das despesas comuns, devem ser aplicadas sobre o valor final de venda e não entra como custo comum na composição do BDI. Esse, inclusive, é um erro muito recorrente na hora de calcular o BDI. Após os custos indiretos e impostos, temos o tão aguardado lucro, que é você quem define. O que vai variar entre 5% ou até mais de 25%, dependendo do tipo de obra. Mas vamos ao que interessa. Eu vou te ensinar agora como calcular o BDI de forma simples e rápida. Bom pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês como é que se faz o cálculo do BDI de três formas. A forma correta, passo a passo, a forma errada, que muitos costumam fazer por falta de conhecimento, e a forma mais fácil de todas, que é utilizando essa planilhinha aqui, que eu vou disponibilizar para vocês e vou dizer como no final do vídeo. Então assiste o vídeo inteiro, que vai valer muito a pena, e a planilhinha aqui já calcula diretamente o BDI, você pode anexar ela na sua planilha de orçamentos, sem ter que ficar se preocupando aí com esse cálculo do BDI, que pode ser chato muitas vezes. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui então. Eu vou mostrar o cálculo do BDI já considerando um valor de uma obra. É obrigado a fazer isso? Eu preciso saber o valor da obra, o custo da obra para calcular o BDI? Não. Mas para que vocês tenham ordem de grandeza e para que o vídeo fique mais didático, eu vou considerar esse custo da obra, né? Custo inicial, que é o custo base da obra, né? Para que a gente possa ter ordem de grandeza aí nos nossos cálculos. Tá? Então eu vou colocar aqui uma obra de 100 mil reais, tá? Um número redondo, um número fácil de interpretar os resultados. Aí eu vou começar colocando primeiramente os custos e despesas indiretas. A próxima coluna eu vou colocar uma porcentagem, que é uma porcentagem que eu posso conhecer dessas despesas indiretas, e também
um valor. Então são 3 colunas que eu tenho que preencher. Os custos. Quais os custos que eu tenho numa obra comumente? Primeiro custo é a administração, né? A administração da obra é aquele pessoal que fica ali por detrás de todas as obras, né? O operacional da empresa. São os engenheiros, os arquitetos, os contadores, enfim, todos aqueles custos que não são ligados a uma obra em específico. Então eu vou colocar aqui como ADM central, tá? Administração central, que é o que faz as obras aí acontecerem por trás, né? A administração mesmo de cada obra. Esse valor é um valor que você tem que ter em mente, né? Qual é o custo da sua administração central em relação às obras que você tem. Então, digamos que nós temos 5 obras com o valor aí de 100 mil reais. E a minha administração central, ela custa mais ou menos 20 mil reais por mês. Então, 20 dividido por 5 obras dá mais ou menos 4 mil reais, o que daria 4% da nossa obra, né? Então, eu vou dividir, acrescentar aqui uma porcentagem de 4%, porque é o que será destinado para esta obra. Ok? Se você tiver obras com valores diferentes, né, obras bem mais caras que vão te dar mais lucro, você pode meio que ratear proporcionalmente esse custo também. Então, 4% é o valor que será utilizado para a nossa administração central. Eu posso também calcular o valor em cima desses 4%, que seria os 4% vezes os 100 mil reais, que é o valor da obra, 4 mil reais. Eu vou travar aqui a célula C2 para facilitar a minha vida, dou um F4, travei, assim quando eu arrastar eu não vou perder essa célula C2. O próximo, custo e despesas indiretas, eu tenho aqui riscos e contingenciamento. Então esse risco e contingenciamento é a reserva que eu vou fazer para caso de uma ocorrência de um acidente, de um atraso no cronograma por conta das chuvas, né, qualquer risco, né, que eu tenha que correr durante uma obra. Então, isso é um dinheiro que a gente reserva para não usar, mas caso aconteça, nós temos essa reserva já considerada no nosso orçamento. Isso é opcional, tá? Eu estou colocando aqui como exemplo para vocês, mas vocês quem vão decidir aí se vai utilizar ou não. Eu vou colocar aqui 2%. O mesmo eu faço para cá, só arrasto e ele vai calcular 2 mil reais em cima dos 100 mil reais. Tá? Por isso que eu coloquei 100 mil para ficar fácil aí a conta. E o outro que eu vou colocar aqui é o custo financeiro. Custo financeiro, o que seria isso? É aquele custo que você tem por financiar uma etapa da obra. Geralmente, em qualquer obra que a gente trabalha, né, nós finalizamos uma etapa para depois receber. Essa finalização da etapa, né, essa execução da etapa, ela exige o financiamento da própria empresa, né, quando a empresa é saudável, obviamente. Em alguns casos, inclusive, essas empresas acabam emprestando o dinheiro do banco, trocando o boleto, e isso acaba gerando ainda mais custos. Mas, em geral, a empresa financia essa etapa com um recurso próprio e depois recebe. E ao financiar essa etapa com recurso próprio, ela muitas vezes acaba tirando o dinheiro de uma aplicação que estava rendendo ali mensalmente para financiar e, obviamente, ter um lucro maior com a finalização da obra. Então, esse custo financeiro é para compensar essa retirada eventual, né, retirada desse fundo de aplicação ou até mesmo a taxa que a empresa vai ter que pagar para a troca de um boleto, enfim. Essa aí é a definição do custo financeiro. Eu também vou colocar 2%, tá? Então vai ficar 4% de administração central, 2% de risco e contingenciamento, 2% de custo financeiro. E vou colocar um total aqui, o total do despesas indiretas. Então nós temos 8%, né, e consequentemente 8 mil reais em cima dos 100 mil reais. Agora nós vamos fazer o cálculo dos impostos, né? Então, impostos federais, municipais e lucro. Vou colocar já o lucro aqui, por quê?
O erro mais comum cometido no cálculo do BDI é embutir impostos, lucro, custos indiretos, tudo num bolo só. Isso não é certo, tá, pessoal? Você tem que separar os custos indiretos, porque eles vão ser somados aos custos iniciais da obra, porque fazem parte efetivamente da obra, e os impostos federais, municipais e lucro, eles vão incidir em cima do valor de venda da obra. E isso é feito através do quociente, tá? Diferentemente de um coeficiente, o quociente ele é o resultado de uma divisão, né, que é feita justamente sobre a porcentagem inversa da soma dos impostos e lucro. Ah, Felipe, não entendi nada. Vocês vão entender quando eu for fazer essa continha. Quais os impostos que nós temos? COFINS. O que é o COFINS? COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Esses impostos que eu vou falar para vocês, eles são comuns a todas as obras em território nacional, tá, pessoal? Então, esses impostos você tem que obrigatoriamente considerar, correndo o risco aí de ter prejuízo caso você tenha que emitir uma nota, né? Então, siga certinho isso daqui e observe também os impostos municipais, que muitas vezes tem alguns impostos adicionais, ok? Então, o PIS, que é o Programa de Integração Social, tem mais ou menos 0,65%. O COFINS é 3%, né, esqueci de falar para vocês. Essas porcentagens, pessoal, eu ensino a como calcular no nosso curso de orçamento, né, que vai sair em setembro agora. Então, eu não vou falar em detalhes como chegar nessas porcentagens, né, mas tem um cálculo ali que a gente faz para chegar nessas porcentagens. Então, é muito importante você entender cada imposto que você paga, qual a finalidade dele e como trabalhar ele para tentar reduzir, inclusive, né? O ISS é o imposto municipal, né? O único imposto municipal que vai entrar nessa lista, que é o imposto sobre serviço. Ele é um dos mais caros, né? Dependendo da cidade, e tem por volta de 5%, eu vou considerar aqui na nossa tabela. Depois nós temos o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, que tem um valor aí de 1,2 mais ou menos, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, também é um imposto federal. Cada um desses impostos, pessoal, tem uma finalidade, tá? E no curso também lá eu explico qual é a finalidade de cada um deles. O CSLL tem um valor aproximado aí de 1,08. Lembrando, importante informação, esses impostos são para empresas no regime de lucro presumido, tá? Não para empresas de lucro real. Lucro presumido, ela vai englobar aí quase 95% das pequenas construtoras. Só grandes construtoras que trabalham com lucro real em geral, tá? Então, se você tem uma construtora, vai começar uma construtora agora, provavelmente você vai entrar no lucro presumido. E por último agora nós temos o lucro, que é o que faz valer a pena todo esse trabalho que nós estamos tendo aí. O lucro que eu vou colocar aqui é um lucro de 10%, tá? Então 10% em cima de 100 mil reais é um lucro razoável, não é um lucro absurdo, mas dá para ganhar um dinheiro aí, sim. Então, lembrando que esses lucros de 10% é um lucro líquido, lucro livre de qualquer imposto, lucro livre de qualquer taxação, né, de qualquer burocracia, é o que vai cair no bolso ali da empresa, que vai cair no caixa da empresa. Ok? Agora é só fazer aquela mesma continha que nós fizemos aqui, e eu arrasto para baixo e já tenho todos os valores. Então, o total do imposto mais lucro, só fazer a somatória. Beleza. Então nós temos aí 20,93% de impostos e lucro. Agora, eu vou calcular aqui o valor bruto. O que é o valor bruto? É a soma do custo inicial da obra mais
os nossos custos indiretos, tá? Por enquanto ainda não entra impostos e lucro. Por quê? Com esse valor bruto, eu consigo calcular qual é o valor de venda, tá? Que é em cima do valor bruto que eu calculo o valor de venda. O que muitas pessoas fazem? Eu vou ensinar agora a maneira errada, né, de se fazer o cálculo do valor de venda e, consequentemente, o valor do BDI. O pessoal faz isso daqui, ó, colocar valor errado. Valor de venda errado. O que eles costumam fazer? Eles pegam o valor inicial da obra e somam com todos os demais valores. Valor de custos indiretos e valor de impostos municipais, federais e lucro. Isso vai dar um valor de 128.930. Mas esse valor aqui está abaixo da realidade. Por quê? Porque os impostos e o lucro, eles devem ser aplicados sobre o valor da receita da empresa. O que é a receita? É o valor de venda, é o valor que vai na nota fiscal. E vocês não concordam que, fazendo dessa maneira, nós estamos considerando apenas o lucro e os impostos sobre o valor de 100 mil reais? Isso é um valor errado. Isso é um valor muito abaixo da realidade. Por quê? Nós só vamos poder aplicar o valor de impostos, o valor de lucro, quando a gente souber qual é o valor de venda efetivo. Tá? E como que a gente calcula esse valor de venda se o valor de venda depende desses itens? É através de um quociente. Tá? Esse quociente ele é o resultado da divisão do valor bruto pela porcentagem inversa da soma dos impostos e do lucro. Então, só para que vocês possam entender, ó, valor de venda correto. O valor de venda correto, ele funciona da seguinte maneira. É igual ao valor bruto, que é a soma do custo inicial, mais todos os custos e despesas indiretas, dividido por 1 menos a porcentagem de lucro e impostos. Fazendo isso, eu estou já definindo o valor de venda como se eu estivesse multiplicando esse valor de venda pela taxa de impostos e lucro. Então, esse é o poder do quociente na nossa equação. Fazendo essa continha, olha o valor que nós temos, R$ 136.587, certo? R$ 136.587 é o valor de venda da nossa obra. Isso considerando já os impostos e o lucro sobre o valor de venda. Ok? Então, qual será o BDI? Né? Eu vou calcular primeiro aqui o fator BDI. O que é esse fator BDI? É um número que a gente vai utilizar para multiplicar todos os itens da nossa planilha orçamentária. Aí, todos os itens vão ser ajustados para que a somatória dê igual a esse 136.587. Ok? O fator BDI é muito simples de encontrar, nada mais é que o valor de venda dividido pelo valor do custo inicial da obra, 136,6. E o BDI nada mais é do que esse valor aqui menos 1, 36,6%. Esse fator BDI ele não é em porcentagem necessariamente, ele é um valor normal, tá? Ele é só um fator e não uma porcentagem. Já o BDI é uma porcentagem, certo? Então, isso funciona para 100 mil, isso funciona para R$1, isso funciona para R$2, por isso que o valor inicial não importa, tá? Porque as porcentagens serão as mesmas e os valores do fator BDI também serão os mesmos. Eu coloquei R$100 mil simplesmente para facilitar o nosso entendimento aqui. Então imaginem, numa obra de R$100 mil, qual seria o prejuízo se eu calculasse, né, o BDI de forma errada? Veja só, prejuízo
O prejuízo é o valor real menos o valor calculado errado. R$ 7.657. Ou seja, se eu fosse fazer por esse valor errado, né, eu teria R$ 7.657 de prejuízo. É quase todo o meu lucro. O meu lucro é por volta de 10 mil e poucos reais, né, quase um pouquinho mais de 11 mil reais, vai? Porque é em cima do valor de venda, obviamente. Então, quase todo o meu lucro seria comido por uma conta errada que eu fiz durante o cálculo do BDI. Ok? Então, essa é a fórmula passo a passo para calcular o BDI. Tá? Então, você calcula os custos indiretos separados dos impostos e os impostos vão entrar na equação como um quociente para calcular o valor de venda. Agora, vamos utilizar a nossa planilhinha, que já está toda montada aqui, só colocar as porcentagens para ver se vai bater com aquele valor de 36,6% do BDI. Então, nós tínhamos considerado lá a administração central como 4%, risco 2% e custo financeiro também 2%. Lembrando que eu já estou com o valor de R$ 100 mil aqui embaixo. Então, o custo bruto da obra, R$ 100 mil. O valor bruto, né, R$ 108 mil, que já é somando todas essas porcentagens dos custos indiretos, né, que deu R$ 8 mil aqui. E agora vamos colocar o nosso lucro, aqui, ó, coloco 10% de lucro, deu R$ 12 mil. E agora nós vamos colocar os nossos impostos. E vai reparar que os R$ 12 mil vão também ser alterados aqui. COFINS. COFINS nós tínhamos considerado 3%. Temos também 0,65% do PIS, o ISS 5%, o IRPJ 1,2%. Aqui deu 65, mas é 0,65%. Nós temos também o CSLL, que é 1,08%. E o valor de venda, né, o preço de venda, R$ 136.587 e o BDI R$ 36,59. Então, todos os nossos impostos, o lucro deu R$ 13.658. Os impostos, R$ 11.804, e a soma dos custos indiretos e impostos deram aí R$ 19 mil. Ok? Então, essa planilha aqui, ela facilita a vida. Você pode colocar diversas despesas indiretas aqui, ó. Então, pode preencher quantos itens você desejar. Impostos também, tem algumas linhas adicionais aqui, ó. Mas ela é uma planilha totalmente aberta, você pode alterar da maneira que você quiser. Eu não vou travar nada dessa planilha aqui, tá? Então você vai poder editar da maneira que você quiser. Para você conseguir essa planilha é muito simples. Vou deixar um link do Instagram aí na descrição do vídeo. É só você acessar o nosso Instagram, começar a seguir o nosso perfil lá no Instagram, ir no direct do Instagram e falar BDI. Só isso, só escrever BDI, que automaticamente você vai receber o link para poder baixar essa planilha. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido como se calcula o BDI da forma correta. Tá? Eu vou deixar também esse cálculo aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor o que eu fiz nessa aula. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele like aí para ajudar no nosso trabalho aqui no YouTube. E aguardo vocês no próximo vídeo então. Valeu e até lá!